Padre, o que são pecados capitais? Muito bem. Pecados capitais são pecados que, capital significa cabeça, que geram outros pecados. Ou seja, são portas de entrada para uma dezena, centena de outros pecados menores. Em outras palavras, pecados que geram outros pecados. Tá certo. E o primeiro, qual é? O primeiro pecado capital chama-se gula. E aí, quem é ela? Quem é ela? O que ela a reflete gula? em nossa vida? Pois é. Muitas pessoas, Osair, pensam que gula é um pecadinho. Ah, é? É. Não é comum, não é incomum ouvir na confissão as pessoas dizerem, padre, e também um pouco de gula. Como se fosse um pecado que Uma coisa normal. Coisa normal, É normal. que não é nem digno de ser lembrado na confissão. E poucas pessoas dizem gula na confissão. Talvez nós estejamos numa sociedade tão acostumada ao pecado que nós católicos estamos nos habituando a pecar e a praticar os pecados capitais e nem sequer achar que isso é preocupante. Então eu digo a você, irmão e irmã, gula não é um pecadinho. Não é um pecadinho qualquer. Gula é um pecadão. Gula é um pecado capital e como tal deve ser tratado. Também muitas pessoas, Osair, ainda dizendo que não acham que gula é coisa de gente obesa. Deixe-me ser bem claro com todos. Obesidade nem sempre é sinal de que a pessoa come muito. Eu acho que nós já somos inteligentes o bastante para saber que obesidade pode ser de causa genética, muitas vezes hormonal e às vezes até psicológica. A pessoa ser gorda não quer dizer que ela é gulosa. Pode acontecer, mas não é só ela. Não é né? só ela. Exatamente. E tem muitos magros, pessoas esbeltas, que são gulosas. Então, não ache que se você não é gordo, não é obeso, isso não é um problema, mas é preciso tratar como algo com relação à saúde. Deixa claro, né? Padre, eu não falo que tenho gula porque não sou obeso. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser guloso não quer dizer necessariamente ser obeso. Tudo bem? É preciso deixar isso muito claro. E aí nós entendemos, irmãos, que a gula, de um modo geral, a gula é uma relação doentia com a comida. Ah, é? Tem mais essa? Tem. A gula é um desequilíbrio do corpo com relação à comida ou à bebida. Portanto, existem dois tipos de gula. Eu quero ver o nome técnico aqui. Sim. Porque não é um nome que é fácil de lembrar. Também nem tão falado, né? Nem tão falado. Existem dois tipos de gulas, Osair. Quais? A gastrimargia e a laimargia. Nossa, nunca ouvi essas palavras. São dois palavrões. Gastrimargia e laimargia. E qual a diferença? Vamos lá. Gastri significa estômago. Margia significa loucura. Portanto, gastrimargia, a loucura do estômago. Esta é a gula que se relaciona com a quantidade de comida. Ou seja, eu pratico o pecado da gula porque como em demasia, porque como em grande quantidade. Isso é gastrimargia, é um tipo de gula. É comer até quase explodir. Isso é gastrimargia, a loucura do estômago. Certo. A laimargia, laima significa lábios, boca, e margia, loucura. Portanto, é a loucura da boca. Ou, poderia dizer, numa tradução mais acurada, a loucura do paladar.
é quando eu como, não muita quantidade, mas para sentir prazer. Eu como para saciar o meu desejo de comer algo que sacie o meu paladar, que desperte prazer pelo gosto. Portanto, eu posso ser guloso, Osair, comendo pouco, mas comendo só aquilo que me dá prazer. Ou comendo com muita frequência, ainda que em doses pequenas, algo que me dá prazer na boca. É gula também. Portanto, vamos tirar da nossa cabeça a imagem de que gula é típico de obesos. Isso é um preconceito que não tem fundamento na realidade. Certo. E o padre disse que, o senhor já explicou, e para dominar isso? Então vamos entender qual é a causa da gula. Veja, Osair, nós temos o nosso corpo, tá? E nós temos uma tendência, ou um instinto, ou uma vontade irrefreada, que está em nós devido ao pecado original. E essa vontade, esse instinto, esse desejo irrefreado que existe em nós, é o desejo de sentir prazer, de experimentar o prazer a todo custo. E esse mesmo instinto, ele causa em nós a vontade de não abraçar o sofrimento, de evitar o sofrimento também a todo custo. Então, para ser claro, irmãos, o nosso corpo, o nosso instinto humano, pelo pecado original, busca o prazer a todo custo e quer evitar o sofrimento a todo custo. Todavia, existem prazeres que fazem mal. Ah, é? É. Eu pensava que era uma coisa natural. Não. Existem prazeres que fazem mal. E existem sofrimentos que fazem bem. Interessante. Só que o corpo não sabe disso. Não? Não. Então, se eu me deixo dominar pelo meu corpo, pelo meu instinto animalesco, pelo pecado original que existe em mim, se eu me deixo dominar, eu vou ser uma pessoa que vai viver puramente guiada pelos instintos e eu vou buscar sentir prazer a todo custo. E quanto mais. Quanto mais, eu nunca estarei saciado. Eu quero prazer. Quem vive assim, ou se vicia em alguma coisa, ou vai para o cemitério, ou vai para o hospital. Na Cracolândia, em São Paulo, todo mundo conhece, está repleta de pessoas que viviam para sentir prazer. E agora pagam o preço do prazer a todo custo. Quem usa droga, não usa droga porque é simplesmente proibido usar droga, porque a droga dá prazer. Dá prazer. Entra nessa, né? Mas é um prazer que faz mal. Exatamente. O corpo não sabe. E é preciso então que o espírito, esse sim elevado, esse sim com desejo de apetites superiores, não os apetites da carne, é preciso que o espírito diga ao corpo: corpo, cale-se, eu mando em você. Então veja, gente, existe um conflito entre corpo e espírito. O corpo quer o que o espírito não quer e vice-versa. O corpo tem apetites e vontades carnais. O espírito tem vontades e apetites espirituais. Se eu não educo o corpo a obedecer o espírito, eu sou uma pessoa puramente instintiva. E para sentir prazer e evitar o sofrimento, eu sou capaz de pisar nos outros, matar as pessoas, roubar, mentir, caluniar. Meu Deus. Portanto, a gula, que é a vontade de sentir prazer na comida, ela é a mãe de todos os vícios. A gula é a porta de entrada, por exemplo, do pecado da luxúria, que é o desejo do sexo a todo custo, com qualquer pessoa. Está ligado um ao outro. A gula é a mãe da luxúria. Nossa. Quem não controla a boca, não controla desejo e apetite sexual. É simples assim. Isso eu não estou dizendo do que eu penso. Estou me amparando nos santos, nos padres da igreja, nos grandes doutores da fé e no catecismo da Santa Igreja Católica. Não estou dizendo aqui achismos. Não pode, né? A gula, não posso. Como sacerdote, não posso. A gula é mãe de todos os vícios. Então, irmãos, vejam. Nós precisamos dominar o corpo. Não é punir o corpo. É acalmar, controlar o corpo.
E se eu não controlo a gula, não controlarei nenhum outro instinto. Na homilia ontem na missa eu dizia assim, vamos supor que a pessoa diz, padre, eu compro por compulsão, padre, gasto demais, estou endividado, mas eu tenho essa necessidade de comprar e comprar e comprar. Como eu faço, padre, para refrear esse impulso de consumismo? Jejum. Quem não controla a boca, não controla mais nada. Padre, tem uma tendência a fofocar demais, eu falo dos outros, é algo que não controlo, padre. Como eu faço para controlar esse impulso? Jejum. Quem não controla a boca, não controla mais nada. Padre, sou viciado em pornografia. O tempo todo no celular, no computador, eu estou vendo porcarias na internet. Como controlo esse desejo? Jejum. Quem não controla a boca, não controla mais nada. E isso vale para todos os vícios. O jejum, que é o antídoto, que gera a temperança. Temperança é o remédio contra a gula. Temperança. O que quer dizer essa palavra? Temperança quer dizer a justa medida. Temperança é a virtude moral que me ajuda a equilibrar os instintos. Temperança, equilíbrio, justo equilíbrio. E como é que eu adquiro esta virtude maravilhosa, dom do Espírito Santo? Como é que eu adquiro esta virtude? Na prática do jejum. Então veja, irmãos, a gula é uma atitude doentia diante da comida. A gula é quando eu como não para me nutrir, mas eu como para sentir prazer. A comida não é fim em si mesmo, a comida é meio. Veja, a comida é o meio para atingir um fim. Qual é o fim? Nutrição. Subsistir, né? Exatamente. É manter o corpo sadio enquanto eu vivo neste mundo. Não comer bem, no sentido de nutrir-se bem, é pecado também. Então vejam, ter uma boa dieta, no sentido de comer frutas, verduras, legumes, maneirar nos refrigerantes, nos doces, nas frituras, é um gesto espiritual de cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, comida é meio. Para atingir qual o fim? Nutrir-me bem. Portanto, alô, profissionais da nutrição. Uma boa nutrição é um belo exercício espiritual. Agora, se eu uso a comida como fim e não como meio, ou seja, eu como para sentir prazer, porque a comida é fonte de prazer, e é, eu estou invertendo a lógica que Deus criou. Deus criou a comida como meio e não como fim. Mas como eu transformo a comida em fim, em si mesmo, eu inverto uma lógica de Deus e eu começo a ter uma relação com a comida doentia, de dependência da comida. E como diria Santo Tomás de Aquino, nós devemos comer para viver e não viver para comer. Interessantíssima essa frase. Irmão, irmã, coma para viver, mas não viva para comer. Portanto, a comida é meio, não fim. Quando a comida é fim, a minha relação com ela é doentia, causa dependência. E atenção, a dependência da comida é mãe de todas as outras dependências. Porque comer para sentir o prazer, o que eu digo para o meu corpo, Osair, quando eu só como para sentir prazer? O meu corpo está dizendo para mim, eu mando em você. O instinto diz, eu dou a última palavra. A vontade de sentir prazer diz, eu é que reino no teu coração. Portanto, eu sou como um animal, meramente instintivo. E se eu passo a vida inteira alimentando este vício, eu me torno uma pessoa dominada pelos meus próprios instintos. Muito bem, e o remédio qual que é? O remédio é o jejum. Estamos no tempo da quaresma, propício, favorável. Mas não é só na quaresma. Não, só na quaresma. É um tempo que a igreja propõe, mas usou o tempo do outro. Já me perguntaram, padre, jejum, oração e caridade é obrigação do católico o ano inteiro. Então por que na quaresma a igreja pede para fazer isso? Porque você fazer jejum, você rezar e fazer penitência sozinho tem um valor. Mas você fazer oração, jejum e caridade com a igreja inteira é outro valor. É outro valor. Nossa, então é a igreja que está jejuando. É a igreja que está orando. É a igreja que está fazendo penitência. E isso tem uma grande diferença
entre a igreja inteira e eu sozinho. Então, irmãos, para que serve o jejum? O jejum é uma prática espiritual, deve ser acompanhada pela oração. Jejum sem oração é dieta. Para que nós, fazendo o jejum, nós estamos dando um recado ao corpo, ao instinto, às vontades, aos apetites da carne. O que nós estamos dizendo ao corpo? Corpo, apetites da carne, instinto, vocês não mandam em mim. Quem manda é o Espírito. Portanto, o jejum é um exercício sagrado, espiritual, de autodomínio, de autocontrole, de disciplina. Portanto, irmão e irmã, muita gente diz assim: ah, padre, o meu jejum é de não falar mal do outro. Bonito, ok. Ah, o meu jejum é de não usar o Facebook. Tudo bem, tranquilo. Ah, o meu jejum é de não usar o WhatsApp. Tudo bem, tranquilo. Mas não gera o mesmo resultado espiritual do jejum da boca. Você vai conseguir controlar melhor o seu uso irrefreado da internet se você fizer 40 dias de jejum de comida ou bebida. Repito, jejum é exercício espiritual de autocontrole. Quem não controla a boca, não controla mais nada. Portanto, existem aí na internet vários textos circulando, diz que o Papa sugerindo fazer jejum de palavra. Lindo, pode fazer. Nem sei se é do Papa mesmo. Muita coisa na internet que dizem que é do Papa, não é do Papa. É muito perigoso tudo ele, né? É bom fazer uma pesquisa antes. A igreja há 2000 anos, os santos há 2000 anos, os doutores da igreja há 2000 anos recomendam jejum da comida ou da bebida como prática para adquirir a virtude moral da temperança. Não abramos mão daquilo que a igreja há 2000 anos ensina. Então, irmão e irmã, para concluir o raciocínio, faça jejum. Como é feito um bom jejum? Tire aquilo que você come por prazer. Não tire o alimento que te nutre. Ah, padre, não vou comer arroz, feijão pela quaresma inteira. Irmão e irmã, você vai desmaiar no seu trabalho. Isso não é de Deus. Corte ou uma refeição inteira, ou, por favor, corte aquilo que te dá prazer na boca. Chocolate, doce, café, cerveja, alimentos que não são essenciais para a sua nutrição, mas que você gosta de comer todos os dias. Não adianta tirar sorvete quando você só toma sorvete uma vez por mês. Isso não é jejum. Significa nada. Não significa nada. Isso não é exercício de autocontrole. Você não está dominando o teu instinto desta maneira. Jejum é prática para acalmar os apetites carnais. Irmão e irmã, você que tem problema com pornografia, problema com consumismo exagerado, exacerbado, faça jejum na quaresma. É um exercício santo que vai gerar no teu coração a virtude da temperança, o equilíbrio, a justa medida entre os apetites do corpo e do espírito.